habilidade mais desejada do mundo. Esse é o segundo vídeo, a segunda parte de uma pequena série. Se você não viu o anterior ainda, eu sugiro que você veja. Qual é a habilidade mais desejada do mundo? É a habilidade de lidar com pessoas. Como eu falei no vídeo anterior, se você dominar a arte de lidar com pessoas, você terá 85% de sucesso garantido em tudo que você fizer, porque tudo no mundo envolve pessoas. Esses dois verbos você pode usar na ordem que você quiser. Não existe o primeiro e o segundo necessariamente na ordem. Agora, se você usá-los juntos, aí você vai ver o quanto que isso vai beneficiar a sua vida em todas as 7 áreas dela. Hoje eu quero falar com você sobre o primeiro deles, que é calar a boca. Importantíssimo você dominar isso. Calar a boca. Por quê? Por uma série de razões que você já deve ter observado. Inclusive aqui mesmo no meu canal tem um outro vídeo que, se você quiser, eu sugiro que você assista. Eu postei em 2014. Ele se chama O Perigo de Falar Demais. Mas vamos lá. Vamos falar sobre calar a boca. Se você dominar o uso desse verbo e fizer dele um hábito na sua vida, porque tudo você pode transformar em hábito, você terá o mundo aos seus pés, porque você terá se tornado um escutador no mundo de faladores. Você já reparou quantos faladores existem nesse mundo? Faladores compulsivos. E você já reparou que todo falador é odiado? Olha, raramente uma pessoa será odiada e rejeitada porque ela é muito quieta. Mas ninguém no mundo gosta de gente que fala demais, que não cala a boca um minuto. Você já deve ter encontrado gente assim, não é? Não cala a boca um minuto. De um assunto eles emendam outro e assim por diante, falam sem pensar e quase sempre sobre assuntos idiotas e inúteis. Falam sem que ninguém pergunte nada, se intrometem na conversa dos outros, dão palpites que não lhes são pedidos, vivem se metendo na vida dos outros. Você nunca se meterá em confusões por você não ter dito algo, acredite em mim. Você nunca terá que desfazer um mal-entendido que você não criou com as suas palavras. E você nunca terá que retirar algo que não disse. E nem terá que pedir desculpas por algo que você não falou, e nunca vai criar inimigos verdadeiros, por ofensas que você não falou com a sua boca. Lembre-se disso. Quando você não fala, a chance de você cair é muito grande. Você deve estar se perguntando: Ivan, mas em que situações eu devo calar a boca? Porque há momentos que eu tenho que falar, não é isso? Sim. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando que você deve calar a boca? Cale a boca quando você estiver irritado ou magoado. Cale a boca quando você estiver triste e deprimido. Cale a boca quando você estiver com vontade de xingar alguém ou dar uma resposta ríspida a alguém. Cale a boca quando você sentir o desejo de criticar alguém. Cale a boca quando não pedirem a sua opinião, principalmente quando não pedirem a sua opinião. Quando você não domina um assunto, cale a boca. Quando você não tiver certeza daquilo que vai dizer, cale a boca. Quando você chegar atrasado a um compromisso e tiver outra pessoa falando e você não está por dentro do que foi falado, cale a boca. Cale a boca quando você estiver fazendo uma venda. Isso é precioso. Os vendedores que mais vendem são aqueles que menos falam. Quando você estiver vendendo, responda apenas o que o cliente perguntou. Explique aquilo que foi pedido pelo cliente, nada mais. Nunca diga uma verdade para quem não pediu para ouvir. De repente, vocês, eu tenho que dizer a verdade. Não, você não tem que dizer quando ninguém pediu. Antes de dar uma opinião, pergunte para outra pessoa se ela quer a sua opinião. Faça esse teste. Eu garanto a você, se você começar, a partir de hoje, com as pessoas ao seu redor, você perguntar assim: olha, você quer a minha opinião? Se você começar a fazer isso hoje, de cada 10 vezes que você perguntar, pelo menos 8 vezes a pessoa vai dizer não. Então você cala a boca e não fala. Porque se ela não quer a sua opinião, ela tem direito de ter a opinião dela. Isso vale principalmente para filhos que já se casaram. Olha, a quantidade de casamentos que se acabam porque os pais dele ou dela ficam dando palpite sem que os filhos tenham pedido. Olha, se você tem filhos e filhas que cresceram, entenda, eles já são donos da vida deles, já têm a casa deles e tal. Não, Ivan, mas eles moram comigo. Não interessa. Moram com você, mas eles têm direito à vida deles. Se a condição de morar com você for para você poder se meter em tudo, então você está criando problemas para as pessoas que você deveria amar e ajudar. Então veja, não dê palpites na vida dos seus filhos que já casaram. Se você quiser dar um palpite, um conselho, pergunte antes.
porque é a melhor coisa que você tem a fazer. Eles têm direito a fazer as escolhas deles. Eles têm direito, inclusive, a criar os filhos deles do jeito que eles querem. Eu sei que é duro para a gente que é avô, eu também sou avô, eu sei do que eu estou falando. É duro você ver coisas que você considera erradas na criação de uma criança e você ficar quieto. Mas você precisa entender que os seus filhos têm direito de criar os filhos deles do jeito que eles quiserem. Se você não consegue entender isso, eu respeito, mas eu lhe digo meus pêsames. Você vai ter muitos problemas na sua vida. Respeitar a opinião dos outros é sua obrigação. Você não está fazendo um favor quando você respeita a opinião dos outros. Quando tiver duas pessoas conversando, cale a boca, não dê palpite. De preferência, saia de perto. É falta de educação ficar perto quando você pode sair. É um assunto que não te interessa. Não importa o absurdo que as pessoas estão falando. Veja, se eu fosse me intrometer em cada conversa idiota que eu escuto, eu não poderia fazer outra coisa na minha vida. Mas veja, se duas pessoas estão conversando sobre um assunto idiota, o que eu tenho a ver com aquilo? Eu não quero participar daquilo, então eu não vou dar palpite. De repente tem um pai dizendo perto de mim, ou como eu vejo no dia a dia, você pode até não acreditar, mas eu vejo gente no dia a dia entupindo as crianças de refrigerante, Coca-Cola na mamadeira, bolachas, biscoitos, chocolate, todo esse monte de lixo que dão para as crianças comer. Veja, não estão pedindo a minha opinião, não são filhos meus, então como não pediram a minha opinião, eu não vou falar nada. Se pedirem, tudo bem. Se você fizer isso, você vai ver como é que as coisas melhoram para você. Talvez você seja daqueles que dizem assim, mas eu sou franco e eu tenho que dizer eu sou franco. Então eu preciso lhe dizer uma frase de Victor Hugo que diz assim, a franqueza não consiste em dizer tudo que você pensa, e sim em pensar tudo que você vai dizer. Então isso é franqueza. Respeito vem em primeiro lugar. Tem muitas pessoas no mundo que morrem de hemorragia, que é perda de sangue, mas muitas mais morrem de verborragia. Analise a sua forma de pensar. Analise você mesmo, reveja os seus hábitos e comportamentos e mude se você perceber que você tem errado nesses pontos. Ou então, você é livre, não mude. Fique entre os odiados da grande boiada humana e os rejeitados. Associe-se aos tolos e mentecaptos desse mundo. Seja como for, você é livre para escolher e prisioneiro das consequências. Porque na vida, primeiro você escolhe e depois você colhe. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Eu estou torcendo por você. Provérbios 18:7 diz assim, a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são um laço para a sua própria alma. Isso está escrito no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 18, versículo 7. Agora você tem aí pela frente duas escolhas. Você pode analisar a si mesmo ou não. Você pode odiar tudo que eu falei ou usar tudo que eu falei para melhorar a sua vida, seja como for, e os seus relacionamentos, especialmente relacionamentos familiares, mas também no trabalho, na igreja, na escola, com os amigos, onde você estiver, qualquer tipo de relacionamento. A mudança começa por você. Ou você pode escolher ser como a maioria, como eu falei agora há pouco. A maioria, você acha que está preocupado com isso? Não. Eles falam o que querem, a hora que querem, falam sobre assuntos idiotas, se intrometem na conversa dos outros, discordam, brigam e tal. Veja. Suas palavras, elas sempre constroem pontes ou abismos. Essa é a primeira coisa que eu ensino no meu curso e no meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Pontes ou abismos. Então, é você que escolhe. Você é livre para escolher, prisioneiro das consequências. Primeiro você escolhe, depois você colhe. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor, se relacionarem melhor nas 7 áreas da vida delas, para que elas sejam mais felizes. Se você quiser ficar por dentro de todo o vídeo que eu posto, e toda semana tem vídeo, você se inscreve aqui no meu canal, vai aqui abaixo, se inscreve, clica na sinetinha, deixa o teu gostei para mim, deixa o teu comentário, me diga o que você achou. Você conhece gente assim? Você é assim? Ou você já foi assim? Você mudou? Quais resultados você teve? Compartilha com a gente. Nós somos aqui mais de 400 mil pessoas no canal, fora os que não são inscritos e assistem, e todos vão gostar de saber a sua opinião, eu e a minha equipe também. Eu te vejo no próximo vídeo dessa série, a habilidade mais desejada do mundo. Longos dias e belas noites para você.